Você já parou para pensar na importância do dedo polegar? As pessoas que passam por experiências que mudam a funcionalidade de uma mão por causa de acidentes ou acometimentos inflamatórios, mesmo que agudos, mostram e fazem com que se perceba a importância da funcionalidade desse dedo poderoso. Após acidentes que muitas vezes deixam o polegar funcionalmente comprometido, tarefas simples como segurar um copo ou abotoar uma blusa se tornam grandes desafios. Então, nesse momento, você percebe o quanto depende deste dedo, chamado dedo fantástico, para quase tudo em seu dia a dia. Então, neste vídeo, eu quero compartilhar um pouco dos conhecimentos que tenho explorado e abordar com vocês a semiologia médica do polegar, sua anatomia, suas funções e como esse dedo pode revelar informações valiosas também sobre a saúde. Então, essa jornada vai desde a fisiologia desse dedo fantástico até os testes, alguns testes clínicos usados para avaliar a sua integridade funcional. Afinal, o polegar não é apenas um dedo, né? O primeiro quirodáctilo das mãos. É uma peça-chave na funcionalidade e expressão humanas. Então, o polegar frequentemente é chamado de dedo fantástico porque possui um papel essencial na anatomia e na funcionalidade da mão humana, sendo também objeto de interesse na semiologia médica. Então, sua importância vai além do movimento simples, envolvendo funções motoras, sensoriais, psicomotoras, sociais e que tornam esse dedo único entre os dedos da mão. Então, vamos explorar alguns aspectos da semiologia do dedo polegar. Inicialmente, o polegar, em termos de anatomia e fisiologia, é caracterizado por sua oposição. É uma capacidade única entre os primatas, porque essa capacidade de oposição permite a preensão precisa e o manejo de objetos. Então, o polegar possui dois ossos falangianos, em contraste, dois ossos falangianos, em contraste com os três encontrados nos outros dedos da mão. E o polegar está conectado ao punho pelo primeiro, conectado ao punho, pelo primeiro metacarpo, e a articulação carpo-metacarpal. Então, essa é uma articulação que tem um formato e uma funcionalidade como se fosse uma cela e que confere a amplitude de movimento a essa articulação. E também os principais tendões e músculos que estão envolvidos nos movimentos do polegar inclui os músculos extrínsecos, o flexor longo do polegar, o abdutor longo do polegar e o extensor curto desse dedo. E os músculos intrínsecos, o abdutor curto do polegar, o oponente, o adutor e o flexor curto do polegar. Isso faz com que a semiologia desse dedo, em relação a esse dedo, seja realmente especial. Então, a avaliação do polegar no exame semiológico vai incluir
a observação de sinais clínicos e a execução de alguns testes para detectar alterações funcionais e estruturais. Estes testes, né, eu vou citar apenas os principais aqui, e testes que avaliam como está funcionando a articulação, né, em conexão, a articulação que liga o polegar ao punho e o que se pode perceber ao exame clínico. Então vejam a complexidade aqui de músculos, tendões, articulações, que contribuem para essa tão importante funcionalidade da mão, que é a função do polegar. Então é preciso a inspeção, verificar deformidades do polegar, edema, eritema ou sinais de traumatismo. A palpação é preciso identificar dor, crepitações ou aumento de temperatura local que sugere um processo inflamatório ou outras lesões. Podem ser lesões degenerativas da articulação. E o teste no sentido funcional, que faz com que a gente possa avaliar essa funcionalidade, consiste, na verdade, em, no mínimo, 3 testes importantes. O teste de oposição, que avalia a capacidade de o polegar tocar os outros dedos. O teste de força e preensão, que analisa a funcionalidade global da mão e a força muscular do polegar. E tem o teste muito conhecido de Finkelstein, que é usado para o diagnóstico de tenossinovite de Dickerwein, que é uma condição inflamatória crônica que afeta os tendões do polegar. Como é esse teste chamado teste de Finkelstein? Para ilustrar, aqui está uma representação pictórica para ficar mais clara, né, a representação de como é feita, como é realizada essa técnica. Então, é uma técnica que ajuda a diagnosticar a síndrome de Dickerwein, que é esse processo inflamatório que afeta os tendões do punho que se destinam, que se dirigem ao polegar. Então, a posição que se faz um desvio ulnar do punho com o polegar fletido. Um desvio ulnar do punho com o polegar fletido. Então, a posição do paciente é assentada ou em pé, com a mão relaxada, e pedimos ao paciente para fechar a mão em torno do polegar, envolvendo-o com os demais dedos, como represento aqui. Então, o examinador estabiliza o antebraço. Por quê? Porque, em seguida, ele vai desviar suavemente o punho do paciente em direção ao lado do dedo mínimo, ao quinto quirodáctilo. Então, deve ser suave esse movimento, porque na presença de tenossinovite de Dickerwein, a dor é intensa, aguda. Então, quando é positivo, o paciente relata, além de relatar, ele vai manifestar, expressar que está sentindo uma dor aguda e intensa na base do polegar ou ao longo da borda radial do punho durante a manobra. Então, essa dor é
indicativa de um processo inflamatório nos tendões do abdutor longo e extensor curto do polegar, que é uma característica da tenossinovite de Dickerwein. Então, a ausência de dor durante esse teste sugere que não há comprometimento inflamatório significativo desses tendões. Esses tendões do abdutor longo e extensor curto do polegar. E agora eu venho da minha reminiscência, realizei uma cirurgia para a tenossinovite de Dickerwein. E aqui o doutor Sacha, né, que foi meu ex-aluno e hoje ortopedista e especialista em membros superiores, principalmente mãos, e ele fez esse teste, né, e eu senti uma dor aguda, né, muito intensa, talvez até tenha dramatizado mais do que o necessário, mas foi uma dor muito intensa. Então, depois, a única solução para o estágio, né, desse quadro foi a cirurgia para resolução, né? Então, essa experiência também de limitação de movimentos na tenossinovite de Dickerwein também me lembrava todo o tempo da importância, né, da funcionalidade desse dedo, né, do polegar e da mão de uma forma geral, né? Então, é um teste simples, mas altamente sensível para diagnosticar uma condição que pode limitar significativamente a funcionalidade tanto da mão quanto como um todo e do polegar. E as alterações patológicas, né, são diversas, as condições que podem acometer a funcionalidade e a estrutura do polegar. Algumas delas são, por exemplo, a artrite carpo-metacarpal, que é uma causa comum de dor no polegar, principalmente em idosos. Também a lesão do nervo mediano pode resultar em fraqueza dessa função de oponente, com atrofia da eminência tenar. E a tenossinovite de Dickerwein, já mencionei, que é caracterizada por dor na base do polegar e exacerbada por movimentos repetitivos. Há também a ruptura ou lesão ligamentar, né, como a lesão do ligamento colateral ulnar, que é conhecida como polegar do esquiador. E também o polegar em gatilho. Então, isso mostra que as mãos são maravilhas mecânicas, funcionais, como se fossem, digamos assim, como se possuíssem, né, roldanas no formato de tendões. E as mãos elas se flexionam e estendem para abrir e fechar o punho, esticar, dobrar os dedos. Então, é importante lembrar que os tendões envoltos em um revestimento que o mantém na sua posição ortostática, né, sua posição funcionalmente apropriada, é importante também na funcionalidade do polegar. Então, o chamado polegar em gatilho é uma tenossinovite estenosante e ocorre quando o tendão flexor fica preso como se fosse em uma polia na base do dedo. E acho que tem aqui uma imagem que está. O que acontece é que quando fechamos a mão completamente, flexionando o polegar, esse dedo em gatilho pode ser de outros dedos da mão também, não conseguimos mais estender o polegar. Então,
E quando se consegue de maneira súbita e dolorosa, acontece com um clique, semelhante a um gatilho, né, de revólver. Então, esse tipo de alteração é importante, muitas vezes necessita de tratamento cirúrgico, fisioterapêutico também, e é importante para que percebamos como é importante, né, a semiologia desse dedo polegar. Além disso, a gente precisa lembrar, sim, só lembrei de um aspecto que é mais comum pessoas acima de 50 anos, 40 anos e idosos terem esse comprometimento funcional no polegar. Mas também podem afetar crianças. Por exemplo, o dedo polegar em gatilho pode ocorrer de forma congênita, então ser observado em crianças também. Então, além dessas funções mecânicas, o polegar também tem uma importância simbólica, tem importância comunicativa, né? Os gestos que expressam aprovação ou não, ou descontentamento, dependendo do contexto cultural. E assim, a análise dessa funcionalidade do polegar também pode ser visto de um ponto de vista, de um olhar antropológico. Né? Então, o polegar não é apenas um dedo fantástico, por suas capacidades anatômicas e funcionais, mas também por sua importância na semiologia médica. Então, a sua avaliação semiológica é crucial no diagnóstico e tratamento de condições que afetam a mão, destacando-se, digamos, mostrando como um componente indispensável, né, na prática médica e na funcionalidade humana. E aí, aproveite e deixe o joinha aqui neste vídeo. Inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus colegas estudantes da área da saúde. E eu queria só lembrar, como finalização deste vídeo, que o polegar, como opositor, ele nos torna superiores a outros animais, a animais irracionais, né? Como qualquer outro ser vivente, não racional, e o que nos permite enfiar agulhas, enfiar linha na agulha, né? E também a essência do que nos trouxe até aqui, desde aqueles tempos, né, remotos, em que nós construímos nosso primeiro machado até hoje, quando passamos horas, né, sem fim, usando o nosso polegar e nem percebemos a sua tão grande importância. Né? Então, à medida que a mão, que a garra evoluiu, né, as nossas garras desapareceram e hoje, em termos evolutivos, a maioria dos primatas tem unhas achatadas, pontas dos dedos maiores. Então, o que ajuda a segurar. Então, as mãos de muitos primatas superiores podem agarrar e manusear até mesmo objetos muito pequenos. Então, isso torna as nossas mãos únicas e, como seres humanos, nosso polegar opositor é mais longo em comparação com o comprimento do dedo do que qualquer outro polegar de primatas, de outros primatas. De primatas, aliás. E esse polegar longo e sua capacidade de tocar facilmente os outros dedos permitem que nós, seres humanos, seguremos, manipulemos com firmeza objetos de muitas formas diferentes. Então, a mão humana pode segurar com força e controle fino. Então, ela pode jogar uma bola ou assinar, né, um nome firmemente em uma linha pontilhada. Então,
Assim finalizo essa breve revisão, não é? E celebração, né, do dedo polegar. Então, até o próximo vídeo, com a semiologia de uma outra dimensão, né, humana, funcionalmente importante, ou não tão importante, mas que tem um papel, né, na nossa funcionalidade. Então, até o próximo.